Fala, crente! Nós estamos iniciando hoje nosso segundo episódio, um episódio todo especial. Eu me chamo Aleph Azevedo Dias. Eu me chamo Áquila Samuel e aqui é o cenário onde a fé vira conversa. Cri, por isso falei. Hoje, nesse segundo episódio, nós iremos falar sobre a Páscoa. O nosso tema principal é Jesus, o Cordeiro de Deus. Gente, aproveitando para fazer aqui os nossos agradecimentos, né, e lembrando a todos que esse podcast é uma iniciativa aqui do Departamento de Jovens da nossa igreja, Assembleia de Deus Manancial de Vida, Malvinas 2, e queremos aproveitar para agradecer também aos nossos pastores, né, Alf? Nada mais justo do que agradecer ao nosso pastor presidente que nos apoia, o pastor Felipe Costa, aqui da área 7, e o nosso pastor Robertinho, que é o diretor da nossa rádio aqui da Manancial de Vida. Pois muito bem, Acla. Hoje um tema todo especial, né? Nós queremos desmistificar alguns temas para os nossos ouvintes, que é concernente à Páscoa, né? Todo mundo fala de Páscoa, todo mundo vivencia a Páscoa, experiencia a Páscoa, mas poucas pessoas têm de fato a noção do que é a Páscoa. E aqui hoje nós vamos falar sobre a origem, os símbolos, lições bíblicas que nós aprendemos com essa passagem da Bíblia, que é esse marco do Evangelho, e a ligação também da vida e morte de Jesus com a Páscoa ali do Velho Testamento. Iniciando aqui num contexto bem mais inicial, né, do que é Páscoa, o que significa a palavra Páscoa na tradição hebraica e por que esse significado é tão importante para a nossa fé cristã? Boa pergunta, Acla. Na verdade, a Páscoa, o significado real de Páscoa é passar por cima ou poupar. A palavra hebraica que está por trás do nome Páscoa é Pesach, né? Que é justamente a expressão que Moisés usa para se referir ao anjo destruidor que iria passar pelo Egito. Então, quando é instituída a Páscoa, esse memorial de Deus, né, com relação ao dia em que Deus libertou o seu povo do Egito com um braço forte, Moisés, falando ao povo, ele fala, né, Êxodo capítulo 12, a altura do verso 27, então direis, este é o sacrifício de Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, Páscoa, essa palavra hebraica Pesach, significa passar por cima ou poupar. É interessante que o ato da Páscoa ele marcou ali a libertação do povo de Israel do Egito e simboliza para a gente hoje como cristão a salvação através de Cristo, né? Como o novo Cordeiro Pascal. Mas de que maneira, Alf, isso a primeira Páscoa ali moldou a identidade do povo, né? Sem dúvidas, Acla. Quando nós olhamos biblicamente e historicamente falando, Israel era escrava do Egito. Eles viviam na parte norte do Egito, na terra de Gósen, e ao viver nessa parte do Egito, distanciados do Egito, considerados impuros, porque criavam animais, desde o tempo de José era assim, né? Então, eles estavam subjugados pelos egípcios. E Deus ele já havia determinado a saída do povo. Porém, a Bíblia fala que o faraó ele resistiu arduamente, copiosamente, à libertação do povo. Mas Deus, o que é que ele faz? Ele se manifesta por meio de pragas no Egito, por meio de 10 pragas, sendo a 10ª a morte dos primogênitos. E a 10ª praga que atinge o Egito, ela é o meio pela qual Deus removeu o povo com braço forte. E essa remoção, Acla, ela molda totalmente
a cultura judaica, ela dá uma identidade judaica, pensa que é um movimento de independência do povo. Então, é instituído primeiro um povo, porque agora Israel deixa de ser Egito e passa a ser de fato Israel, o povo de Deus. Eles vão em busca de uma nova terra, que é a terra prometida, a terra que emana leite e mel, e Deus vai dar a ele as leis. Então veja que eu estou formando uma nacionalidade. Para ser um país, eu preciso ter um povo, um território e uma lei. Então, a separação de Israel de dentro do Egito por meio da Páscoa era a instituição de um povo de Deus. É um movimento totalmente espiritual, mas também totalmente político. Deus estava separando para si um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, uma nação pela qual surgiria o Messias, mas Deus também estava separando Israel do Egito enquanto povo, enquanto nação, enquanto terra. Então é fundamental. E é importante aqui a gente até mencionar e abrir esse leque de discussão, né? Porque a Páscoa ela não é apenas só o ato da libertação do povo sair do Egito em busca da terra prometida, mas em si um rito por completo, né? E dentro desse rito ou desse cenário como um todo, existem alguns elementos que nós consideramos como elementos ali do ritual ali da Páscoa no Antigo Testamento. Eu queria que você falasse um pouco qual a importância hoje de nós como cristãos entendermos o significado de cada elemento do ritual pascual, como por exemplo o cordeiro, o sangue, o pão. Qual o significado disso e como isso contribui diretamente para o entendimento do sacrifício de Cristo nos dias de hoje? Perfeito, Akla. Essa pergunta ela é muito pertinente, até para que a gente consiga, no Novo Testamento, traçar um paralelo perfeito entre aquilo que era sombra no Antigo Testamento para aquilo que é a manifestação cabal, final de Deus no Novo Testamento. Só é possível compreender plenamente aquilo que Deus tem para o seu povo no momento que nós entendemos plenamente e cabalmente aquilo que foi um símbolo, aquilo que foi uma sombra, aquilo que foi uma seta no Antigo Testamento. E nós temos uma série de setas, uma série de objetos que apontam diretamente para o Novo Testamento e para Cristo, né? Por exemplo, nós temos alguns elementos, os elementos da Páscoa. O elemento da Páscoa é o pão sem fermento, feito com ervas amargas. Nós temos o sangue do cordeiro e o cordeiro separado para o sacrifício. Esses são os três elementos da Páscoa. Dentro do contexto, nós temos mais elementos. Por exemplo, nós temos um povo que é assolado e oprimido, é um povo escravizado, que não pode se libertar sozinho, que depende de uma força divina para o libertar de uma situação de opressão. Então, um povo que precisa ser liberto por Deus, certo? Nós temos também uma terra prometida para este povo separado, e nós temos, por meio deste sacrifício, o processo de libertação. Então, a Páscoa em si tem três elementos básicos, que é o sangue, o pão e o cordeiro, e como um contexto nós temos esses três eventos que eu também citei, né? Que é o povo a ser libertado, o processo de libertação e a terra prometida. Eu acho que poucas pessoas sabem, mas esses elementos eles têm uma relação direta com a nossa Santa Ceia, que é o memorial que nós fazemos hoje. Então, é importante a gente entender o significado, por exemplo, do sangue, do cordeiro, do pão, lá na Páscoa do Antigo Testamento, porque isso vai revelar o entendimento da gente da continuidade ali do significado de Cristo na cruz e na ceia, que hoje é um memorial tão importante para a nossa igreja. Mas falando aqui sobre os elementos da Páscoa, o que é que representa, por exemplo, o cordeiro, lá em Êxodo 12, e como que isso é retomado aqui no Novo Testamento em Cristo? Tá bom, perfeito. O cordeiro, na verdade, ele era a peça fundamental dentro da Páscoa, dentro desse momento específico.
Por que o cordeiro assume esse protagonismo tão grande? É claro que, em sentido final e cabal, estávamos sendo associados a Cristo, tá? Mas o cordeiro ele tinha um significado muito importante. Primeiro, porque ele precisava ser perfeito, sem mancha, de um ano, ele não poderia ter defeito algum. Ele deveria ser separado no dia 10 do mês de Nisan, que é o primeiro mês do calendário judaico. Sem Então, nenhuma mácula, sem... nada. Ele deveria ser perfeito, deveria ser primogênito, ele deveria ter um ano, ele deveria ser separado 4 dias antes da Páscoa e ele deveria ser extremamente bem cuidado. Ele deveria receber a melhor comida, ele deveria conviver, olha que interessante, ele deveria ter o convívio da família, para que a família se apegasse a ele, para que no dia do sacrifício sentissem de fato como se fosse o primogênito da família morrendo no lugar. Meu Deus. Então, é literalmente o sentimento que Deus queria passar é o seguinte: vocês estão perdendo um ente querido. E é o mesmo sentimento que é gerado nos discípulos com a partida de Jesus. É o sentimento de alguém que perde um parente próximo, um amigo querido. Vocês estão perdendo o melhor que vocês têm num sacrifício. Era para ser o primogênito da casa, mas algo amado da casa está sendo perdido nesse dia também. Perfeito. Isso lembra quando a gente olha lá para João Batista, né? Quando vê Jesus, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas daqui a pouco a gente vai aprofundar melhor no significado de Cristo aí com o Cordeiro. Um outro elemento que nós observamos aqui na Páscoa, no Antigo Testamento, é o pão. O que me chama a atenção é que o pão, geralmente nós utilizamos o quê? O fermento para fazer o pão, para ficar perfeito, um pão bacana, né? Mas aqui no texto, Jesus, o texto bíblico, Deus faz uma especificação aqui que o pão deveria ser sem fermento. O que isso significa para o ritual daquele momento, daquele tempo, no Antigo Testamento? Perfeito, Acla. O pão sem fermento também é uma parte extremamente importante que posteriormente se tornou uma festa independente, que era a festa dos pães asmos, que ocorriam 7 dias após a Páscoa. O que é que o pão simboliza? O pão tem 2 características muito peculiares. Primeira, a isenção do fermento. O fermento, dentro do processo de panificação, é extremamente importante, porque ele vai levedar a massa, você deixa a massa descansar por um certo período de tempo, e aquele pão ele vai ficar macio. Não é assim que funciona? A massa ela vai inflar e o pão vai ficar macio. Mas o povo não tinha tempo para deixar a massa levedar. Deus tinha pressa em tirar o povo do Egito. Então, o fato de não ter fermento, o primeiro motivo era a urgência de Deus em retirar o povo do Egito. O segundo motivo pela qual Deus proibiu a utilização do fermento era o símbolo que o fermento tinha, a conotação que o fermento tinha de impureza, porque de fato você tem uma massa pura e você, ao colocar fermento, você está colocando impureza naquela massa, você está modificando aquela massa, e Deus estava descontaminando o povo. Era um grande sinal de que Deus estava apartando. O que é santidade? A palavra santidade, a palavra santo, o sentido literal significa separação. Então Deus estava separando para si um povo que deveria ser puro, que não deveria se contaminar. Por diversas vezes na Bíblia Sagrada, Deus, utilizando os autores bíblicos, utilizando os profetas, os apóstolos, se refere ao fermento como algo que é uma impureza no meio do povo, algo impuro. Quando Jesus se refere aos fariseus, ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos não tinham entendido o que significava. Perguntaram até uns aos outros: será que ele está falando de trazer pão? Alguém trouxe pão? A gente se esqueceu de trazer pão. Mas na verdade não era isso. E ela até explica: o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra dentro, mas é o que sai. O fermento é o que eles falam. O mesmo contexto, Paulo explicando à igreja de Corinto, ele, falando sobre Jesus, ele diz que Jesus é o pão sem mistura, o pão sem fermento. Aleluia. Então, esse pão, o pão que nós falamos aqui lá da Páscoa, ele também é um sinal, um símbolo para Cristo, que não tinha fermento, não tinha mistura, não tinha pecado algum, e esse é o grande sentido do fermento.
e também aponta para a urgência que se tinha Em em Deus retirar o povo do retirar Egito. o povo, assim também como a urgência de Deus de remover pecadores que estão se perdendo, né, e trazê-los para a sua maravilhosa luz. E o segundo elemento que tinha que chamar muita atenção na Páscoa são as ervas do pão, que são ervas amargas. Então já era um pão que não tinha fermento, não era um pão macio, né? Já era um processo estranho. E além disso, era uma erva amarga, para que o povo se lembrasse que com grandes amarguras eles foram removidos do Egito. E no mesmo sentido também podemos apontar para Cristo, para o grande sofrimento pela qual ele libertou o seu povo. Foi com muito amargor, com muito sofrimento que Cristo padeceu pelo seu povo na cruz do Calvário. Meu Deus. Gente, já aprendi muito aqui, viu? Muita coisa que nós estamos aprendendo aqui sobre a Páscoa, né? Já falamos sobre o Cordeiro, falamos sobre os pães sem fermento, mas temos também um terceiro elemento aí muito importante na Páscoa, que é o sangue, né? O sangue, todos sabem daquela passagem, né? Quando Deus manda, ó, passa o sangue nos Nos umbrais umbrais. das portas, porque aí entra o significado da Páscoa, né? De passar por cima, onde mostraria de fato as casas ou os filhos primogênitos que seriam poupados, né? Onde tivesse o sangue nos umbrais, o anjo pouparia. Mas, Aleph, fala um pouco mais sobre a importância, a profundidade quando nós estudamos sobre o sangue nos umbrais da porta. Bom, a aplicação do sangue nos umbrais da porta é um dos símbolos mais marcantes no texto de Êxodo 12, porque Deus ordenou que o sangue do cordeiro fosse passado tanto nos batentes quanto nas vergas das portas, como um sinal para que o anjo da morte passasse por cima daquele lugar. O sangue, desse modo, ele funciona como uma marca, como um selo, como uma identificação. Olha, aqui, esta casa, esta família, ela está É protegida. guarda. Já houve um sacrifício por esta casa, Aleluia, já glória houve a um Deus. sacrifício por este Meu primogênito. Deus. O papel do sangue é central dentro desse contexto. Por quê? Porque poderia ter sido feito todo o processo. Poderia ter sido feito os pães, sem fermento, poderia ter feito o sacrifício do cordeiro da maneira correta, perfeita, ideal, mas se não tivesse o sangue nos umbrais, nada disso valeria. Nada disso teria sido suficiente para salvar o primogênito daquela casa. Então, o papel do sangue aqui, ele é crucial. É válido ressaltar que em Levítico capítulo 17, versículo 11, nós vemos que Moisés escrevendo, ele cita que a vida está no sangue, né? A vida do animal está no sangue dele. Então, o fato de ser necessária a utilização do sangue nos umbrais, nas portas, na verga, nos batentes, era mostrar, olha, uma vida morreu no lugar desse primogênito. O grande sentido disso não era o fato isolado do sacrifício, não era o fato isolado do sangue, era o contexto que Deus estava dando. Olha, toda essa Páscoa aqui é uma cerimônia de uma morte sacrificial. Lembra que eu falei para vocês no começo de cuidar daquele animal como se fosse um membro da família? É literalmente esse o significado do sangue aqui. Olha, já houve uma morte, um primogênito já morreu Meu aqui. Deus. Um Aleluia. primogênito já substituiu o primogênito dessa casa. Anjo da morte, passe por cima. Anjo da morte, Já teve poupe. sangue, né, por essa casa, por essa família. E é exatamente o que a Bíblia fala sobre Jesus. Jesus, ele é o primogênito de Deus que morreu em nosso lugar. Aleluia. O sangue de Cristo, ele está cravado nos nossos corações. E quando o perseguidor, quando o acusador, ele nos encontra, ele não nos alcança. Ele não pode nos tocar, porque há sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, Aleluia. ele há poder sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Meu Deus. Olha como é importante nós entendermos o que de fato é a Páscoa. Nós comemoramos, muita gente comemora, né,
a Santa Ceia mensalmente e não tem nem noção de como Deus projetou tudo isso para nós fazermos esse memorial mensalmente. E um ponto importante, Yakla, que nós precisamos entender que o sangue, ele assume um papel tão importante dentro dessa festa, dentro dessa cerimônia, desse ato divino, que ele se torna um marco distintivo entre quem era povo de Deus e quem não era povo de Deus. Porque Moisés até fala, olha, se você não estiver em casa na noite em que o anjo passar, você vai ser morto igual um egípcio. Se na sua casa não tiver sangue nos umbrais, na hora que o anjo passar, você será tido como um egípcio. Então, o sangue nos umbrais, o sangue nas vergas, nas portas, nos batentes, era um sinal distintivo de quem era povo de Deus e quem não era povo de Deus, de quem era judeu, de quem era egípcio, assim também como o sangue de Cristo nos distingue de quem é justo, de quem é ímpio, de quem é salvo, de quem é condenado. Tudo isso por meio do sacrifício de Cristo e do Meu seu Deus. sangue vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Aleph, tem uma curiosidade aqui, que nós estávamos comentando há pouco, que o sangue, a 10ª praga, é a praga dos primogênitos, certo? Sim. E o sangue, no umbral, ele pouparia os primogênitos, certo? Perfeito. Só que, se você observar os desenhos que a gente assistia quando criança, né, Na Record, né? Na Record, as historinhas bíblicas, mostra sempre crianças, né? Nessa história. Mas a Bíblia ela fala que esse livramento é só para crianças? Não. Isso aí acaba que, pelo fato de ser muito falado sobre as crianças, acaba que se tem essa visão. Mas essa visão ela é uma visão equivocada. Porque a Bíblia é enfática em dizer que todos os primogênitos iriam perecer. E aqui não existe distinção em faixa etária. O primogênito que tinha 60, 70, 80 anos, Se não tivesse na pai casa, de família, avô, bisavô, mas era o primogênito. Nessa noite ele foi morto também. meu Deus. Então, é isso que é interessante. Nesse dia, em Israel, pensa no acampamento de Israel. A angústia e a aflição que era, porque sabia que naquela noite o anjo destruidor iria passar. Então imagina aquele pai que era o primogênito, era o primeiro da sua casa. Estava reunido com a sua família naquela noite, esperando o que ia acontecer. Temendo pela sua vida, mas confiando em silêncio no livramento do Senhor. Era esse o sentimento que se tinha em Israel. Em contrapartida, o sentimento nos egípcios, a Bíblia fala que, veja bem, eu falei no início do programa, que Israel estava apartado, muito distante de onde viviam os egípcios. Eles estavam lá no norte do Egito, já próximo do deserto do Sinai, por exemplo. Enquanto os egípcios estavam mais concentrados no interior do país, né, às margens do rio Nilo. E a Bíblia fala que no acampamento de Israel, no acampamento judeu, foi possível escutar o lamento, o choro e os gritos daqueles que perderam seus primogênitos de todas as idades naquela noite. Meu Deus. Bom, nós falamos aqui sobre o entendimento da Páscoa no Antigo Testamento. Nós entendemos aqui o significado da palavra Páscoa, que agora, falando sobre o sangue, a gente consegue correlacionar o significado da palavra passar por cima, e quando nós estudamos aqui, entendemos os elementos, como o cordeiro, os pães, as ervas e o sangue nos umbrais, você consegue entender que o passar por cima era o livramento de Deus para aqueles que estavam guardados, aqueles que são Deus. Então, quando nós vamos agora para o Novo Testamento, eu queria ver contigo, Aleph, como que isso se relaciona, essas duas, o Velho Testamento, a Páscoa no Velho Testamento, com o Novo Testamento. Como que Jesus cumpre, ponto por ponto, os requisitos ali do Cordeiro perfeito do Velho Testamento? Eu acho incrível essa sua pergunta, porque eu sempre digo que
nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que estudam e leem a Bíblia, elas precisam entender como que qualquer texto bíblico fala sobre Jesus. A grande verdade é que Jesus é o personagem principal da Bíblia e toda a Bíblia fala sobre Jesus. Quando nós falamos sobre a Páscoa, conforme nós já mencionamos anteriormente, ela está carregada de símbolos, está carregada de setas, está carregada de simbologias, de tipologias, que apontam diretamente para Cristo. E nossa necessidade agora é entender como que tudo isso que nós já falamos se encaixa no Novo Testamento. E veja, acho que até as perguntas que vocês fizeram foram muito didáticas para que a gente conseguisse relacionar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Primeiro, porque nós também temos um povo. Assim como o judeu estava escravizado no Egito, no Novo Testamento nós também temos um povo escravizado não mais em uma nação, não mais em um poder político, não mais em um território delimitado, mas um povo escravizado pelo pecado. O pecado escravizou o homem. O pecado acorrentou o homem. E agora ele não consegue mais servir a Deus, se voltar a Deus. Ele é escravo dos seus próprios pecados. Então esse é o primeiro ponto. Nós também, assim como no Antigo Testamento, nós tínhamos na Páscoa um povo escravizado pelos egípcios, agora nós temos também um povo no Novo Testamento escravizado pelos seus pecados. No Antigo Testamento, nós tínhamos também a necessidade de uma intervenção divina para libertar o povo. Porque o povo de Israel, embora mais numeroso, embora mais poderoso em quantidade, embora bem localizado para fugir do Egito, não conseguia vencer aquilo que lhe dominava. No Novo Testamento nós também temos o pecador, ele não consegue por si só vencer os seus pecados, vencer as suas limitações e chegar-se a Deus. Paulo escrevendo toda a carta aos Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, nós conseguimos ver a limitação humana em vencer os seus próprios pecados. Eles se achando sábios, tornaram-se indoutos. Eles sabendo que Deus se manifestou na criação, eles rejeitaram a revelação divina e por isso Deus se irou contra eles, tornando eles agora indesculpáveis pelos seus pecados. Todos eles pecaram, não havia um bom, não havia um justo, não havia um perfeito. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis diante de Deus. Todos eles se distanciaram. E agora, por meio do pecado, eles estavam afastados de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E por natureza, esses homens que eram filhos da ira deveriam padecer pelos seus pecados. Então eu tenho um povo, eu tenho também uma escravidão, e eu tenho uma insuficiência em libertar-se de si mesmo. Uma insuficiência em promover libertação. É necessário que Deus atue soberanamente para libertar esse povo. É importante ressaltar que assim como no Egito também existia uma promessa de destruição, também há sobre o povo pecador uma promessa de destruição. Dessa vez, não mais em símbolos, como na morte dos primogênitos do Egito, mas em uma destruição final e cabal, dada por Deus para todos aqueles que o rejeitaram. Então, olhando esse cenário, eu tenho o mesmo background, eu tenho o mesmo fundo de história. E não só isso, para os judeus existia uma promessa de uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra que teria gozo, que teria paz, que teria tranquilidade. A mesma forma também no Novo Testamento nós temos uma promessa para esse povo que outrora escravo do pecado, mas agora liberto de uma terra que não há choro, não há pranto, aleluia, não há ranger de dentes, onde o pecado não nos alcança, a morte não nos alcança, os sofrimentos não nos alcançam, onde nós podemos gozar plenamente de intimidade com Deus, em comungar com Ele, em comer à mesma mesa com Ele, em conversar pessoalmente, olhando nos olhos dEle. Então, de fato, a mesma história agora se repete, mas não como tipos no Antigo Testamento. Tudo aquilo que era arquétipo, tudo aquilo que era desenhado, mas como visto em sombra. Sabe sombra? Como se eu colocasse um pano branco e eu tivesse por trás o que era e nós conseguimos enxergar apenas a silhueta. Agora, no Novo Testamento, esse manto ele cai. E nós conseguimos enxergar com clareza sobre o que é que Deus estava falando no Antigo Testamento.
Aquilo que estava acontecendo era como se fosse um desenho. Olha, isso aqui, era Deus se revelando. Veja, por que nós somos dispensacionalistas? Porque nós entendemos que Deus se revela à humanidade em dispensações de maneiras distintas. E no Antigo Testamento Deus se manifesta de diversas maneiras por meio de alusões práticas. O livro de Oséias é Deus se manifestando por meio de alusões práticas. Deus, para mostrar que estava insatisfeito com o povo, que o povo adulterava espiritualmente, permitiu que o profeta se casasse com uma mulher prostituta, para que ele sentisse, vivenciasse, experienciasse o que Deus sentia. Da mesma forma também, no Antigo Testamento, Deus se manifesta dessas maneiras. Lá no Gênesis, lá em Êxodo, por exemplo, a morte de Isaac, que não aconteceu de fato, por meio de um sacrifício de Abraão, mas que apontava para Jesus na cruz do Calvário, já predizia, já anunciava tudo que estava para acontecer. O cordeiro substitutivo naquela noite que estava preso entre os chifres, naquele momento, já anunciava o que haveria de acontecer. Então Deus vai se manifestando progressivamente para o povo, até chegar ao momento de elucidar, de esclarecer, de revelar por completo. Então o Novo Testamento nada mais é do que a revelação completa e final do que é a Páscoa. Meu Deus. Nós observamos que, olhando para Jesus, ele se encaixa perfeitamente no elemento da Páscoa, cordeiro. Sim. Ele é um sem pecado, sem mancha, exatamente como o cordeiro pascal, e nenhum osso foi quebrado durante a crucificação. Isso é e isso aqui é um ponto muito interessante, que também aconteceu lá como profetizado pelos profetas no Velho Testamento. E isso se replica em Jesus Cristo na crucificação. Nenhum osso foi quebrado. Ele entregou a sua vida voluntariamente. Inclusive, eu fico apaixonado pela passagem de Jesus no Getsêmani, onde ele, sabendo de tudo que ele ia padecer, tudo que ele ia sofrer, mesmo assim ele disse para Deus: seja feita a tua vontade. Não... Como que você poderia mostrar para a gente de forma mais clara Jesus se encaixando dentro do elemento do cordeiro? Perfeito. Primeiro, existem várias alusões que o texto faz à perfeição do cordeiro. Ele, primeiro, não tinha mácula, ele não tinha falha, ele era irrepreensível, ele deveria ser separado no dia 10, né? 4 dias antes da Páscoa, se contando com o dia 10, 5 dias antes da Páscoa. Então, claro que tudo isso estava fazendo menção ou apontando diretamente para Cristo Jesus. Porque Cristo, quando nós pegamos diversas passagens, como por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 5, diz que Jesus ele não tem pecado algum, que ele não tem defeitos. Ou até 1 Pedro capítulo de número 1, a altura do verso 18 e 19, Pedro falando para a igreja, ele está se remetendo diretamente, completamente, perfeitamente a essa expressão. Ele começa: porque não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi com precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, olha só, primeiro, Pedro está dizendo: vocês não foram libertos. O que é resgatado? Aqui, essa palavra resgatar, literalmente, é a palavra usada para comprar um escravo. Vocês não deixaram de ser escravos. Lembra do Egito, né? Que eu tinha um povo escravizado. Vocês não foram resgatados do Egito, deixa eu fazer esse trocadilho. Vocês não foram resgatados do Egito com ouro, com prata ou com coisas corruptíveis, mas foi com o sangue de um cordeiro imaculado. Que cordeiro? Não o cordeiro pascal, mas Jesus. O precioso sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, sem pecado. O próprio Pedro escreve na sua segunda epístola, do capítulo 2, ele fala que Jesus Cristo não tinha pecado algum, que ele foi
levado como ovelha para o matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Ele não tinha pecados, não tinha falhas. E existem uma série de elementos ao longo da Bíblia Sagrada que se referem a Cristo como sendo o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista, em João capítulo número 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como nós falamos já, o pecado que oprime o povo. Jesus Cristo, por meio do seu sangue, ele liberta o povo desta opressão. O próprio João, agora escreve no Apocalipse, né, autor do capítulo 4, quando ele tem a sua revelação do Cordeiro, agora o Cordeiro final, ele vê o Cristo, o Cordeiro, se manifestando no meio dos anciãos, e todos eles e toda a criação se prostrando diante dele, e ele ouve uma voz, né? Eis aí o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressurgiu. Então, o Cordeiro, o Pascal, o Cordeiro de fato, Jesus Cristo, ele se manifesta de diversas maneiras na Bíblia Sagrada. Tanto pelos seus atributos de incorruptibilidade, de santidade, de sujeição, de humildade, em todos esses aspectos, como também os próprios autores bíblicos se referem a ele como sendo Cordeiro. E talvez o ponto que mais me chame a atenção com relação a essa manifestação do Cordeiro de Deus seja o fato da intimidade pela qual o Cordeiro ele precisava ser tratado nas vésperas da Páscoa. Jesus, na Semana da Paixão, ele é extremamente bem tratado, maltratado de fato pelos fariseus, mas bem tratado pelo povo. Quando nós chegamos no dia 6, eu gosto do Evangelho de João porque ele é extremamente milimétrico, ele calcula tudo. Ele diz data, ele diz local, ele diz tudo. Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Bíblia diz que ele sobe para a cidade de Betânia para visitar o seu amigo Lázaro, que fora ressuscitado dos mortos. A Bíblia de João é enfático. No capítulo 13, para passar a noite ali. No dia seguinte, o dia 5 dias antes da Páscoa, que seria o dia 10 de Nisan, ou do mês Abib, é o mesmo mês. Então, 6 dias antes da Páscoa, seria o dia 9 do mês, ele vai para Betânia, e a Bíblia diz que naquela noite, o que é que acontece na casa de Lázaro? Maria pega um unguento de puro nardo, destampa ele, derrama sobre Jesus. Na casa de Simão. Exato. O que é essa cena, essa cerimônia? Era a unção, era a separação do cordeiro, é o cordeiro sendo separado para o sacrifício. No dia 10, que é quando Jesus entra de fato em Jerusalém, em um jumentinho, a Bíblia diz que ele é extremamente bem recebido, né, pela população. Eles recebem como um grande profeta, um grande mestre e como um rei, porque se jogam ramos diante dele para que ele entre em Jerusalém, e toda a população se reunia para ouvir Jesus, e eles se juntavam, se aglomeravam a multidão, e de modo que os fariseus e saduceus não tinham como de fato exercer alguma pressão ou oprimir Jesus, porque a multidão estava perto e estava o acolhendo e o recebendo como mestre. De fato, um cordeiro sendo separado para um sacrifício. E não obstante apenas a população, mas precisamente os discípulos, porque foi o período que Jesus ficou mais próximo dos discípulos e trouxe para perto, para mais íntimo. Foi o período em que Jesus separou-se para a Páscoa. Então, houve a separação do cenáculo, dos elementos da Páscoa, eles se reuniram, eles se prepararam para a Páscoa, houve o período de se lavar para a cerimônia da Páscoa, eles cearam juntos, e Jesus cantou hinos com os discípulos antes de ser separado de fato para o sacrifício. Então, todo esse momento de comunhão entre os discípulos era um período de separação do cordeiro para o sacrifício. Falando aqui como nossa área, né, uma correlação altíssima com o Velho Testamento, onde o cordeiro, como você falou anteriormente, era tratado como se fosse ente querido mesmo, para sentir como de fato estivesse perdendo ali um ente querido. Essa correlação altíssima da Páscoa do Antigo Testamento com a Santa Ceia nos dias de hoje, né? Jesus ele reinterpreta esses elementos da Páscoa durante a última ceia. Como que você entende essa ressignificação dos elementos da Páscoa que Jesus faz na Santa Ceia?
Perfeito. Isso é um ponto que, naturalmente, pelo fato da Santa Ceia ser tão comum, muitas das vezes nós não percebemos essa Passa minúcia. despercebido. Eu acredito que tem muita gente que vai nos assistir, está nos assistindo, que não tem noção do significado de fato do pão, do sangue, como que Jesus ressignifica isso, trazendo da Páscoa. Nós lemos no início aqui do podcast, Êxodo capítulo 12, a altura do verso 27, né, 27 a 29, onde onde Moisés, perdão, ele vai falar exatamente isso. Olha, quando os seus filhos perguntarem a vocês o que é Isso isto, é muito lindo, que né? ritual é esse, você vai dizer: esta é a Páscoa, é o memorial do dia em que Deus passou por cima do seu povo, ou poupou o seu povo E livrou as nossas casas. e livrou as nossas casas. Então, a Páscoa sempre foi um memorial do dia em que Deus libertou o seu povo do Egito. Sempre foi um memorial que Deus instituiu. Quando nós chegamos na Santa Ceia, nós vamos ter de fato a compreensão sobre o que era a Páscoa. Que a Santa Ceia ela é o quê? É um memorial. A Santa Ceia também é um memorial. Exato. Só que Jesus ele vai mudar totalmente o significado dos elementos. Nós falamos que o pão representava a necessidade do povo, a urgência do povo de comer rápido, de sair rápido do Egito. As ervas amargas era para que eles soubessem que com grande tristeza e sofrimento eles foram removidos do Egito, com um braço forte de Deus. E o sangue nos umbrais era que a morte substituída, tudo tem um significado. Estava passando por cima. Mas O quando nós, livramento, né? exato, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos algo icônico. Um fato assim que muda totalmente. É literalmente Deus, Jesus, sendo Deus, explicando para o ouvinte e para os discípulos: olha, veja bem, aquela Páscoa ali era sobre isso que eu vou falar para vocês agora. Esse pão é o meu corpo, É o meu corpo. que é partido por vós. Olha aí, a leitura da Santa Ceia todos os meses. 1 Coríntios capítulo 11. Ó, vamos ver no detalhe o significado, os elementos da nossa Santa Ceia. Esse pão é meu corpo. Que é partido por vós. Esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Meu Deus. Aleluia. Então, Jesus ele pega aqueles elementos do Antigo Testamento que estavam associados a um movimento de libertação político, né? Um estado saindo de dentro do Egito, que era o povo de Israel, que tinha um significado espiritual para o povo também, mas agora ele está trazendo um significado completo para o povo. Esse pão aqui é o meu corpo. Esse corpo aqui ele vai ser partido por causa de vocês. É necessário que o meu corpo ele seja transpassado por causa de vocês. Esse cálice aqui que representa o sangue que foi passado nos umbrais da porta, ele é o Novo Testamento. Ele testifica de mim. É o meu sangue que vai ser derramado, não mais o sangue de um cordeiro. E aí você olha para mim e diz: tá, tudo bem. Eu vejo o pão, eu vejo o sangue, mas falta o cordeiro. E o cordeiro ele estava pronunciando essas frases, né? Jesus, o último elemento, ele estava pronunciando: eu sou o cordeiro, eu que vou ser partido, eu que vou ser morto, eu que vou ser crucificado por causa de vocês. Mas todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, vocês comerão pão e vocês beberão o cálice, se lembrando do dia em que eu passei por cima, do dia em que eu poupei vocês, do dia que eu tirei vocês lá do Egito, do dia que eu resgatei vocês da escravidão, Aleluia, do dia que eu removi vocês das amarras do pecado, que o homem não podia tirar, que você não poderia sair, que éramos incapazes de nos libertar, mas vocês agora estão libertos da vossa vã maneira de viver pelo Aleluia. poderoso sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz: todas as vezes que comeres esse pão, bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, eis aí a correlação da Páscoa com a Santa Ceia.
Na Páscoa era o sacrifício mostrando que foram libertos do Egito. Na Santa Ceia, Jesus está mostrando o momento em que nós fomos libertos do pecado, das amarras, do diabo, da mentira, tudo que nos prendíamos ao pecado, o Senhor está dizendo, você está Foi anunciando, quebrado. foi quebrado. Eu morri na cruz por você, para te libertar, para te salvar. Então, nós entendemos aqui na Santa Ceia que estamos lembrando do momento em que fomos libertos e pertencemos agora ao novo povo. Lembra que você Isso. falou ali Perfeito. do povo do Egito, o povo também é um elemento dessa Páscoa, e agora na Santa Ceia nós estamos lembrando que fomos libertos e agora nós pertencemos a um novo povo. O próprio Jesus ele fala, né? Quem não come do meu pão nem bebe do meu sangue, né? Ele não faz parte de mim, né? Então, como eu falei para você, o sangue no umbral lá no Antigo Testamento era um distintivo de quem era povo de Deus, de quem não era povo de Deus. Da mesma maneira agora no Novo Testamento, fazer parte do povo de Deus, ter consigo as marcas de Cristo, é o que faz a distinção entre quem serve a Deus e quem não serve. A Santa Ceia, ela é um memorial no Novo Testamento, assim como a Páscoa era um memorial no Antigo Testamento. E agora, por meio dela, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui no Novo Testamento nós temos um detalhe a mais aqui, que é a ressurreição de Cristo. Sim. Então, por que a gente, olhando para o Novo Testamento, a ressurreição de Cristo ele é o ponto central da Páscoa? Perfeito, Acla. A ressurreição de Cristo, ela assume um protagonismo central no meio da história, principalmente na história da redenção, porque é a ressurreição de Cristo que testifica que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, que foi o sacrifício perfeito. Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 15, ele vai rebater uma grande heresia que tinha na igreja, que era a heresia que acreditava-se que Cristo ele não morreu na cruz do Calvário. Uns diziam, porque era um espírito, era um fantasma, de tudo se imaginava. E outros diziam que ele nem ressuscitou também. Então se tinha um grave problema teológico na igreja que Paulo precisava resolver. E o que é que Paulo ele vai dizer acerca disso? Primeiro, ele diz que se Jesus Cristo ele não nasceu, ou seja, ele encarnou, se ele não morreu e não ressuscitou, ou seja, se crermos em Jesus só nessa vida, como um homem qualquer, um profeta, ou como um homem natural que viveu e morreu, mas não ressuscitou, ele disse, é vã a nossa fé, e nós somos os mais miseráveis deste mundo. Ele vai dizer, tudo que eu vivi foi em vão, foi uma mentira. Em vão eu fui perseguido, em vão eu fui apedrejado, em vão lutei com feras em Éfeso. Se Cristo Jesus ele não ressuscitou, o sacrifício não foi completo, Cristo não nos perdoou e nós estamos perdidos. Porque nós só temos certeza de salvação, de uma vida eterna, porque Cristo ressuscitou. Ele foi o primogênito de Deus, que foi assunto aos céus e hoje reina. E por causa desse sacrifício aceito por Deus, por causa que Cristo veio em carne, padeceu as mesmas tentações, foi sujeito às mesmas necessidades que nós somos sujeitos, e venceu, e morreu, e ressuscitou, é que nós temos a plena convicção que um dia isto que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Isso que é carne, que é mortal, que é pecado, vai se revestir da incorruptibilidade, da santidade, será glorificado e nós iremos um dia se encontrar com Cristo nos ares e reinar com Ele em santidade e em eternidade. Então, a ressurreição de Cristo, relembrando, né? No Antigo Testamento, o pessoal ele lembrava o dia em que Cristo, em que o Cordeiro foi o marco pela qual Deus
removeu o povo do Egito. E no Novo Testamento, agora, nós vemos, por meio da ressurreição, nós temos a convicção que um dia Deus irá nos tirar dessa terra para uma terra prometida, a terra que mana leite e mel. Glória a Deus por isso. Aprendemos hoje bastante sobre a Páscoa, sobre seus elementos, significados, também como isso se correlaciona com a nossa Santa Ceia, que é um memorial que nós temos mensalmente na nossa igreja. Para a gente fechar a última pergunta aqui, e em seguida você já pode deixar aqui uma mensagem para todos. Nós sabemos que nós estamos em um período justamente da Páscoa. Como que o cristão ele pode viver uma Páscoa verdadeira que vai além da tradição, que vai além dos ritos? Como que pode viver uma Páscoa verdadeira? Pois bem, Acla, acho que talvez essa seja a pergunta principal aqui da noite. Como tudo isso que nós falamos acerca do Antigo Testamento e como tudo isso era um grande sinal sobre o que Deus iria manifestar no Novo, como que isso se aplica no meu cotidiano? E eu gostaria de enfatizar algumas coisas que talvez eu julgo necessárias para todo cristão viver bem, não só a Páscoa, mas a sua vida diária ou cotidiana com Deus. Primeiro, Cristo, ele já foi sacrificado, Cristo já cumpriu todos os elementos, todos os rituais, Cristo já padeceu por nós, ele já pagou os nossos pecados, então nós devemos nos portar de igual modo, como alguém que Cristo morreu por ele. Esse é o primeiro ponto. Por que eu estou enfatizando esse ponto? Olhe para o Antigo Testamento, né? Olha o povo que vivenciou a Páscoa, por exemplo, né? O povo que passou por aquele momento de uma aflição momentânea, mas que foi liberto por Deus do Egito. Nós devemos olhar para este cenário e nos identificarmos com ele. Nós somos libertos do pecado. Então nós devemos viver como alguém que foi liberto do pecado de fato. Então, se eu pecava em determinada falha, não peque mais. Se eu tinha que o pessoal chama de pecado de estimação, que eu abandone essa prática. Se eu mentia, que eu não minta mais. Se eu roubava, que eu não roube mais. Que eu busque a santificação que há em Cristo Jesus e viva de maneira digna de ser chamado de filho de Deus. Se Cristo morreu pelos meus pecados, eu não posso compactuar com os pecados que crucificaram o meu Cristo. Esse é o primeiro grande ponto e o ponto de virada que nós temos que ter em nossa mente para viver uma boa Páscoa. A Páscoa não é somente um momento em que nós fazemos uma reflexão acerca da ressurreição de Cristo. Se nós formos um bom crente, nós já vamos fazer isso, porque a grande maioria das pessoas hoje olha para a Páscoa como um evento comercial, como um momento em que nós reunimos a família para comer chocolate e comer carne branca. Não é verdade? Mas, na verdade, a Páscoa é o momento em que eu tenho que refletir a seguinte coisa, a seguinte maneira: eu não posso compactuar com aquilo que matou o meu Cristo. Eu devo viver agora não mais como alguém que está escravizado, mas como liberto. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu devo viver como alguém liberto do pecado. Se eu quero viver bem a Páscoa, segundo, não somente viver liberto pelo pecado, mas anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E já dizia Billy Graham, se for necessário, utilize palavras, porque para anunciar a morte do Senhor e a sua ressurreição, eu preciso vivê-lo. Eu preciso mostrar com os meus atos, no meu cotidiano, nas minhas palavras, nas minhas ações, mas também pregar, anunciar a palavra com a palavra também, com aquilo que eu falo. Terceiro, como eu devo viver bem a Páscoa, uma vez que eu já vivo como liberto, uma vez que eu já anuncio a morte do Senhor, uma vez que eu não compactuo mais com as coisas, eu marcho rumo à nova cidade sem olhar para trás, sem olhar para o Egito, porque o processo até chegar
na terra que mana leite e mel é um processo doloroso, é um processo árduo, que muitas das vezes nós queremos olhar para trás. Muitas das vezes o povo indagou Moisés: Moisés, se tu trouxesse para nós para o deserto para morrer aqui, no Egito pelo menos tínhamos cova, tínhamos tumba, tinha cemitério. O povo olhava para trás: Moisés, é só comendo maná, é só maná. Lá no Egito eu tinha cebola, eu tinha repolho, eu tinha brócolis, eu tinha alho. O povo fazendo questão de coisas insignificantes, olhando para trás, mas nós, como povo de Deus que vivem plenamente a Páscoa, nós não olhamos para trás, deixando de lado todo o embaraço, nós prosseguimos firmemente para o alvo que é Cristo. Quarto, existem várias aplicações. Se você for parar para pensar, muita coisa aqui se aplica. Nós não podemos viver uma vida sem o sangue de Cristo. Nós não podemos em nenhum momento negligenciar o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, porque nós não podemos pensar que é por nossa força, que é por nossa boa vontade, nossas boas obras que nós somos comprados ou nós somos libertos dos nossos pecados, mas é pelo precioso sangue de Cristo que está nos umbrais do nosso coração. Aleluia. É o sangue de Cristo que nos distingue do mundo, é o sangue de Cristo que nos diferencia do pecador. Não é porque nós somos bons, não é porque nós temos boas ações, porque se nós formos olhar aí, tem tantas pessoas que fazem boas ações melhores e maiores do que as nossas, mas é o sangue de Cristo que nos distingue, é o sangue de Cristo que nos justifica, aleluia, é o sangue de Cristo que nos purifica. Está escrito, Romanos capítulo 1, verso 16, que o justo, o 16 e o 17, que o justo ele vive pela fé. O justo ele não vive pelas suas ações. Por quê? Porque crendo em Deus por meio do sacrifício de Cristo. A fé no sacrifício de Cristo Jesus é o que me garante a salvação. Aleluia. O próprio Paulo, escrevendo Efésios capítulo 2, é um dos capítulos mais belos da Bíblia, na minha concepção, em que nós iniciamos o capítulo 2 como mortos, como merecedores da ira, como filhos da ira, e terminamos o capítulo como reis, reinando com Cristo no trono, governando o universo. Nesse capítulo 2, Paulo falando, ele diz assim: ora, porque por meio da fé sois salvos, não por meio das obras, para que ninguém se glorie. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. É somente o sangue de Cristo que nos dá autonomia, que nos dá o direito, que nos dá o passaporte, que nos dá acesso à garantia de sermos chamados filhos de Deus. Então nós não podemos negligenciar o sangue de Cristo. E por fim, talvez o último conselho que eu dou para quem quer viver uma boa Páscoa seja viver esse momento em comunhão com seus familiares. E agora sim, de fato, o momento Páscoa, né? O período em que nós nos lembramos da ressurreição de Cristo. Sempre foi o intuito de Deus que este momento fosse vivido em família. Se você pega no Antigo Testamento, todas as famílias deveriam se reunir e celebrar esse momento da partida, tanto do sacrifício do Cordeiro como da comunhão. Era a família só, reclusa em sua casa, ceando e esperando o livramento. No Novo Testamento, quando nós vamos para a Santa Ceia, que é a Páscoa, no Novo Testamento, nós também vemos Jesus reunido com a família, que eram os discípulos, celebrando a véspera da partida. E é claro, também da ressurreição, porque no terceiro dia Cristo ressuscitou. E quando nós chegamos agora para os nossos dias, esse momento é o momento também que nós nos juntamos em família, cercamos a mesa para lembrar tudo que o Senhor fez por nós, tudo que Ele nos deu, que Ele já nos garantiu. E principalmente, celebrarmos a ressurreição do Senhor como sendo a testificação final e cabal e assim a garantia e a certeza de todas as promessas que o Senhor fez irão se cumprir para as nossas vidas. Meu Deus, glória a Deus por esse episódio. Gente, que episódio incrível.
A Páscoa, ela é mais do que uma data, ela é o coração do Evangelho. Que você, ao celebrar a Páscoa, se lembre do sacrifício de Cristo, da ressurreição, e que você se lembre do Cordeiro de Deus, também seja transformado por esse amor que nos libertou. Então compartilhe esse episódio com seus amigos, seus familiares. Não perca a oportunidade de compartilhar esse conteúdo incrível que nós conversamos e dialogamos aqui nesse momento. Deus abençoe você e até o próximo episódio. A Páscoa, meus queridos, ela não é só memorial, como nós falamos. Ela é a ponte que conduz de Moisés até Cristo, do Cordeiro literal até o Cordeiro de Deus, da escravidão, seja do Egito ou do pecado, até a liberdade que há em Cristo Jesus. Nós não podemos em nenhum momento nos esquecer do Calvário. A cruz que outrora pregou o nosso Cristo, ela é a ponte que nos leva até Deus. Eu agradeço muito a participação de todos vocês nesse episódio. Fico muito feliz por cada um de vocês que nos acompanhou até agora. Reforço o pedido do meu irmão Acla, se inscreva no canal, dá o like no vídeo, compartilha com seus amigos e até o próximo episódio. Que Deus em Cristo nos abençoe. Deus nos abençoe.